Pitoli com o jornalista Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo também, aqui no CPEC 2026 em Dallas. Paulo, um momento importante do encontro, estivemos agora há pouco conversando com o Eduardo, inclusive, um momento que o Brasil precisa de fato encontrar uma saída para sair do buraco que se enfiou, né, Paulo? O Brasil precisa do buraco que se enfiou, não, né? Do buraco que os Estados Unidos também ajudaram a nos enfiar. É verdade. Então a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer o que a gente não fez durante 40 anos no Brasil. O professor Olavo de Carvalho ensinou isso a gente, né? A importância da construção de alianças internacionais. Então o que a gente está aqui no CPEC, o maior evento conservador do mundo, várias pessoas aqui da administração Trump, mas também pessoas do mundo inteiro, que hoje é um lugar que é um espaço onde o Brasil é importante. Você está vendo a quantidade de brasileiros aqui, impressionante, né? Tem uma área do Brasil aqui, imprensa está aqui, primeiro lugar a Auriverde, né? Obrigado. Mas também veículos menores, a Folha de São Paulo está aí, o UOL também está aí, eu estava ali cumprimentando as jornalistas. Nesse caso, torcendo para o Jacaré no filme do Tarzan, né? O UOL não vai torcer por nós, né? Pois é, não, elas são até que são, trouxeram as repórteres mais boazinhas dele. Mas a verdade é que, você vê, o tamanho do interesse, né? Eu me lembro que o primeiro CPEC que eu vim, que foi em 2017, no ano seguinte à vitória do Trump, na época eu contribuía com a Gazeta do Povo, e o Constantino estava lá, e também o Eunuco Invertebrado, que a audiência vai identificar quem é. E, na verdade, o Constantino acabou que não quis ir, e só fomos eu e o Eunuco Invertebrado, e só tínhamos nós de brasileiro no CPEC inteiro. E a gente falava de Brasil, ninguém nunca tinha ouvido falar. Eduardo Bolsonaro, logo que o pai ganhou a presidência, Eduardo constrói uma relação com o CPEC. Em 2019 ele vem ao CPEC, e no mesmo ano ele faz a primeira edição no Brasil. No Brasil, verdade. E hoje nós temos... Na época, nunca um brasileiro tinha falado no CPEC na história. Estou falando de 2019. Nunca um brasileiro tinha falado. Em 2020 ele fala no CPEC. O Eduardo é o primeiro brasileiro a falar no CPEC. E de lá para cá, 4 edições, eu acho, de CPEC no Brasil. Vai ter a 5ª esse ano, que vai ser em Orlando. Não vai ser no Brasil, porque está difícil ter liberdade de expressão no Brasil, né? Ainda mais em ano de eleição. Você tem todos os anos tem um brasileiro falando. Cobertura da imprensa tradicional no Brasil, da mídia antiga, presença maciça da comunidade brasileira e, esse ano, 2 brasileiros falando, inclusive o Flávio Bolsonaro, no palco principal, no horário nobre, que é o sábado, que é o dia mais prestigiado aqui do CPEC. Então, com um discurso, o Flávio vai ter 15 minutos para falar. É um discurso longo para o padrão do CPEC. Então, vê como é que foi galgando importância e o tamanho da rede que se construiu, e é muito importante a gente ter veículos como a Auriverde aqui, que você sabe que eu sou fã. Tô há muito tempo sem ir, né? Mas, não sei o motivo. Sabe que não tenho sido convidado. Não, Paulo, então, Paulo, você pode te falar um negócio? Cara, eu sei da tua luta. Eu pego meu celular e falo assim, puta, eu vou chamar o cara para falar comigo no momento que ele está enfrentando leões lá, gente com leões aqui. Sabe aquela história, sendo uma trincheira que é a mesma que a minha, mas fazendo sua parte, nós a nossa. Então, é mais pudor do que qualquer outra coisa. Você não precisa ter pudor, que você é meu amigo. Aí amigo é diferente. Tá bom. Obrigado. Né? Quando a Folha me chama, nem sempre eu dou entrevista, mas quando a Auriverde chamar, é sempre prestígio. Só se eu não puder mesmo, mas eu tenho sempre o prazer, sabe que a tua audiência é muito qualificada, muito boa, o trabalho que vocês fazem é exemplar, eu sou fã. Obrigado. Paulo, e o momento do Brasil? Parece-me que vi agora, não deve prorrogar a CPMI do INSS, segundo o Supremo. Tem Bolsonaro voltando para casa, mas numa condição absolutamente esdrúxula. Esse momento que a gente enfrenta lá, Paulo. Bom, primeiro o Bolsonaro voltando para casa, Pitoli, é um alívio humanitário, assim. Eu sempre disse abertamente que o presidente tinha que se fortalecer, porque essa prisão era inevitável e desde que ele decidiu voltar ao Brasil, essa prisão era inevitável. Tá aqui o nosso querido Gerson Gomes, que estava no ar comigo quando eu disse em 2022, em dezembro, que o Bolsonaro seria preso. Foi preso e a prisão para mim sempre foi inevitável, né? Então, só que a saúde do presidente se deteriorou muito nesses últimos tempos. Então, a gente que conhece ele, que tem um carinho pessoal por ele, que acima do líder político, a gente tem a questão humanitária da pessoa, é um homem bom, é um bom homem, né? É um amigo, é um bom homem, pessoa honesta, íntegra, família. Então, a gente vê e é um senhor, tem 71 anos, e passar por uma presidência da República do jeito que ele passou, tem um desgaste para a saúde muito grande. A facada, obviamente, por um militante de esquerda, nunca mais a saúde dele foi a mesma. E o estresse que ele foi submetido após a presidência também teve um peso muito alto para ele.
A questão das crises de soluço são absolutamente assustadoras. Se você conversar com o presidente e vira uma pessoa soluçando o tempo inteiro, dá agonia na gente, eu imagino como é que para ele. Então o fato dele estar em casa é uma vitória do ponto de vista humanitário, mesmo com as restrições absolutamente esdrúxulas. Mas não dá nem para dizer qualquer coisa, que a gente não finge mais que existe direito no Brasil, né? Em relação à CPI do INSS, a não prorrogação do STF, é o sistema reagindo, né? O sistema Não vai parar, né? Não, eles estão tentando se preservar. E o grande problema é esse, Pitoli. O grande problema é que existe uma coisa em qualquer ditadura chamada consolidação de poder. É o ponto de não retorno. É quando não há mais mecanismos institucionais para resolver a própria ditadura. Então você pega hoje, por exemplo, o STF está todo na mão do Alexandre, como ficou comprovado hoje. O Senado está na mão deles. Rodrigo Pacheco Sim. é aliado direto dele, que escolheu o Alcolumbre com o endosso do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, na prática, nomeou o presidente do Senado. E quem poderia abrir uma investigação contra ele era o PGR. Ora, quem escolheu o PGR também foi o Alexandre de Moraes. Não, as pessoas pensam que foi o Gilmar Mendes. Não foi. Quem escolheu o Paulo Gonet foi Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nomeou o Paulo Gonet. Na prática, foi ele que nomeou. O direito é o Lula, mas na prática foi ele com o compromisso de que ia botar o Bolsonaro na prisão. Então, como é que você reage? Quais são os mecanismos institucionais? A imprensa agora resolveu, a velha mídia agora resolveu falar o que a gente está falando há quanto tempo? Sim. E agora é tarde demais. Agora é jornalista sendo que fala mal do Flávio Dino é recebido, é a Malu Gaspar com medo de sofrer represália, é o Roberto Marinho sendo, Zé Roberto, sendo ameaçados pelo Alexandre de Moraes. Esse é o cenário que a gente vive no Brasil. Não sei se há mais caminhos institucionais. Tem que ver como é que vai fazer agora. A pressão da sociedade está crescendo. Eles estão com... O bom deles estarem apanhando tanto é que eles estão no corner. E quando eles estão no corner, quando eles estão nas cordas, quando eles estão apanhando, a gente consegue crescer. Porque muitas vezes as pessoas pensam, vai solucionar o problema. Na guerra, tem um general aqui para me corrigir, um coronel, mas na guerra, às vezes, a gente não vai vencer a batalha, mas a gente vai criar fricção suficiente para parar o avanço de um adversário e você entrar pelo flanco e conseguir ocupar o terreno que você quer ocupar. E o que a gente está fazendo? Flávio Bolsonaro liderando Sim. as intenções de votos. Não deu tempo do sistema barrar a candidatura do Flávio. Então, Perfeito. Não deu tempo. Se tivesse... Perfeito. E por isso que foi necessário o Eduardo ir na linha de frente, apanhar. O sistema foi que nem um louco em cima do Eduardo, e para tornar ele inelegível, abriram aquele inquérito maluco, parece até todo no inquérito também, que é o negócio da coação, não sei o quê, as instituições, o que sei. E o Eduardo ficou lá vou usar o termo aqui que ele não vai gostar, quase que de palhaço de rodeio, atraiu o touro, e o Flávio vai lá e vai fazer como um toureiro espanhol e vai espetar a espada, se Deus quiser, no regime. Bom te ver, Paulo. Um abraço, Pitoli. Obrigado, querido. Esse Paulo Figueiredo conversando com Alexandre Pitoli, direto do CIPEC nos Estados Unidos.